perdidos na noite, né, Tainá? Mais uma sexta e estamos perdidos na noite. Não é isso? Eu, você e eu, né? Pois é. Então, mas não tão perdidos assim, lógico, né? Porque a gente tem aqui sempre uma missão, que é de resolver o Enem de 98 para o nosso pessoal lá do pré-vestibular, né? Que eu tenho prazer de dar aula, né? E um prazer maior ainda de ter você me acompanhando nesses encontros. É, só fazendo uma retrospectiva, estamos fazendo o Enem de 98 desde o início, desde a primeira questão que foi de matemática, né, na nossa opinião, né? Passando aqui, vários encontros já foram, né? Eu acho que já foram uns 13 encontros, né, Altainá? Esse é o quarto, né? Acho que sim, é. Esse é o quarto e último encontro, vários assuntos diferentes. E agora chegamos, no último encontro foi bem legal, né? Que a gente conseguiu a participação da Érica, professora de Isso, física deles, professora de né? física. Ficou muito legal. Para quem não assistiu, o link tá nos cards aqui, tá? Vocês podem apreciar sem moderação. Ela vai gostar e eu também, né? E agora chegamos no último encontro, que vai trazer esse Enem, pelo menos essa é a previsão, né? Eu espero que seja. Que vai começar já a maneira light, tá? Eu escolhi começar com uma questão light, uma questão tranquila, não é isso? Uma questão de nível elementar, certo? Eu É, acho que qualquer pessoa que tenha o básico do ensino fundamental consegue responder a essa pergunta. E eu deixo esse desafio para que você abra a noite. O que você acha, Tainá, de abrir a noite com essa questão? acho bom. Uma boa questão, né, sobre porcentagem. Eu também acho, eu também acho. É uma questão que fala o seguinte, ó. Uma escola de ensino médio tem 250 alunos, perfeito? Que estão matriculados na primeira, na segunda ou na terceira série. Não estranhem esses nomes, né? Porque, lembre, essa questão ela é de 98, não, Tainá? É, Naquela época, o nome que se dava ao primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, era diferente. Era a primeira, segunda e terceira série, né? Isso foi sim. mudando com os anos, né? Conforme as coisas foram se atualizando. Hoje é primeiro, segundo e terceiro ano. Sabe qual é a relevância disso para a questão, Tainá? Zero. Nenhuma, exatamente. Mas aqui também é cultura, né? Eu acho que vale a pena a gente esmiuçar, né? Trazer o contexto. É bonito, né? É, temos aqui o seguinte: 32%, 32% dos alunos são homens, beleza? Homens, 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 homens. E 40% dos homens estão, atenção, tá? Na primeira série. Estão no atual primeiro ano, tá? 20% dos alunos matriculados estão na terceira série, estão acabando o ensino médio, sendo 10 alunos, né? Desses aí, 10 alunos homens. Ok. Dentre os alunos da segunda série, beleza? O número de mulheres, olha que lindo, Tainá, é igual ao número de homens. Tem a mesma quantidade de homens e a Uhum. mesma quantidade de mulheres na segunda série, beleza? No segundo ano. É bem interessante. E olha só que maravilhoso, Tainá. A questão já deu tudo algebrizadinho, né? Já na Nosso tabela. único trabalho é interpretar realmente, né? Temos aqui. A tabela abaixo pode ser preenchida com as informações dadas. Então, esse trabalho de interpretação de você passar o problema, que você lê, né, essas informações e passar isso para a linguagem matemática, né, você algebrizar a coisa, isso foi feito por quem montou a questão, né? Então, o seu único trabalho é realmente responder essa perguntinha, a questão 36 da prova, que perguntava o valor do númerozinho A, né? Esse valor de Exato. A que está aqui destacado na tabela. Eles querem saber que valor de A é esse que aparece aqui, né? Em alguns momentos. Qual é a opção certa, né? E aí, Tainá?
de posse da tabela que já poupou um trabalhão, né, para quem fosse fazer a questão, o que que você pensou para resolver? Beleza. Então, vamos tentar entender o que que é esse valor aí de A, né, que ele está Uhum. nos pedindo, né, para Seria calcular. interessante. Sim, Então, olhando aqui na tabela, né, a gente tem, né, nas linhas, ele fala a quantidade de homens, né, e mulheres, e nas beleza. colunas, né, a gente tem as séries, né, do ensino médio. Ah, sim, Então, primeira, hoje em dia segunda e são os 3 terceira. anos, Além, né? além aqui do total, né? Isso, e do Também tem total, aqui o total, perceba, de mulheres, né? Considerando nos as 3 três anos. turmas, os 3 anos, né? A E mais o B mais total C. de Isso. homens. Perfeitamente. Sim. E isso, e o total de tudo, né? De De homens tudo, e de homens e mulheres, mulheres de cada é uma das três 250. turmas. Muito bem, isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, esse A aí, se a gente Hum. for cruzar, né, os dados da tabela, ele vai representar o total de mulheres o quê? Na primeira série do ensino médio. Ah, É então isso que ele esse é o está valor do pedindo. A, né? O A É, é o total de mulheres. na primeira série. Você pode colocar. Mulheres. Eu acho legal colocar, eu acho que vale o like e a inscrição, Sim, né? sim. É legal. Mulheres na primeira Primeira série. série. Isso, na primeira série. Eu vou Pode ser bem deixar. grosseiro aqui mesmo, tá? Vou botar assim mesmo. Primeira série. Não, tudo bem. Pronto. Vai, acho que é compreensível. Então, é isso Siga. que ele está nos pedindo, né? Esse A representa isso. Se a gente vai interpretar a tabela. Uhum. Beleza. Aí agora a gente tem que aproveitar ali no caso as informações que o problema, o enunciado está nos dando, né? Para que a Aham. gente possa calcular esse valor de A. Então vamos ali ler no início, ó. Ele fala, a escola tem 250 alunos, Uhum. certo? Aí 32% dos alunos são homens. Então é isso que a gente tem Uhum. que calcular, certo? 32% dos alunos são homens. Então Uhum. vamos calcular 32% do total, que é de 250, né? Então tem que calcular É, 32% de sim. 250 E, para descobrir sim. quantos homens tem, né, nessa Uhum. escola. Sim. E você fez esse cálculo de porcentagem como, Tainá? Como que você fez? Com a fração, né? Escrevendo 32 sobre 100 de Ah, 200 beleza. Definição de porcentagem, né? 32% é a mesma coisa que 32 sobre 100, né? E se eu vezes quero D 250, eu faço vezes vezes multiplicação 250. Exatamente. 250. E aí, Tainá, o que foi que você fez? Você cortou algum zero agora? Cortei, Cortou? seria mesmo que simplificar por 10, né? É o mesmo que Ali dividir na por 10. diagonal. Simplificar. Isso, assim, né? Ok. Exatamente. E agora? Agora eu multipliquei, né, o Uhum. 25 por 32. Quanto que deu essa conta? Deu 800. 800. É, um número ótimo. 800. Um número Aí vai ficar maravilhoso, né? Sabendo que eu vou ter que dividir 10. por 100, né? Por 10, Por né? 10, né? Por isso porque eu tenho zero. É um número É. excelente. Vai dar um total de 80 alunos, né? É, 80 80 alunos alunos. homens. Não é isso? 80 alunos homens, exatamente. Que é o que está representando Beleza. ali a letra D, né? A letra D. É. Letra D, isso. Ah, não, D Não, não. D não. É o Eu acho total. que é o total de tudo que é homem, O né? total de tudo, de Total tudo. de Seria tudo. o D Então, mais E esse, mais F. esse 80 aqui, isso aqui, né? Acho que é mais fácil Esse de D colocar mais E aí. mais F, né? É, Esse D que é o mais E total mais de F, ele é todos igual a os homens 80, da né? escola, é verdade. Isso, Não é porque ele fala que a 32% primeira do série, total da não. escola. Então é tudo, né? Sim, são todos São os todos homens. os homens do Todos primeiro, os homens. segundo e terceiro ano juntos. Tem que dar É. 80. Isso, ok. Aí essa informação a gente já calculou, né? 32% dos alunos são homens. E ali ele diz que 40% dos homens estão na primeira série. Então a gente tem como calcular, né? Aí 40%. sim, aí seria o valor de D, Ah, né? isso, aqui já é esse D. 40% do total Do são total 80 de de homens. homens, né? Isso. Então a Então gente é tem que calcular fácil. 40% de quê? De 80%. 40% de 80. 80 vezes 40%. Aí aqui, Exatamente. sendo mais direto, você cortou os dois zeros, né? Os dois Cortou zeros do dois zeros. 100, os dois Isso. zeros, isso. Isso, assim, né?
É É, tudo multiplicação, mas pode estar descortar, não tem nenhum problema, né? 8 pode. vezes 4 é 32. 32. Então são 32 homens na primeira série, que é o valor ali de D. Agora sim é o D. 32 homens na primeira série, tá aqui bonitinho. Ah, É. beleza. Ótimo, Tainá. É, Agora vamos e agora? continuar. Aí agora a próxima informação fala que 20% dos alunos matriculados estão Tem na terceira série. 20%, sendo homem ou mulher, né? Aqui é Sendo os dois. homem ou 20% dos alunos tá na terceira série. isso, na terceira série. Então vamos calcular quanto é isso, para saber Aí quantos seria. alunos a gente tem na terceira série. São 250 no total, né? Então tem que calcular o quê? Se eu 20% de tenho 250. 20%, só fazer assim, né? Eu ia comentar outra coisa aqui, mas acho que eu vou deixar assim mesmo. Pra gente conseguir fazer legal, né? Porque a gente vai cortar aqui os dois zerinhos Isso, aqui, né? E os dois zerinhos do 100. Aqui fica 25 vezes 2, que é 50. 50. Então a gente tem 50 alunos no total na terceira série, né? Exatamente. Eu ia comentar que 20% é a mesma coisa que o quinto, né? Se você É, dividir, por exemplo, 20 sobre 50, pega essa operação e simplifica, se né? você simplificar aqui por 20, né? Dividir por Isso, 20 em cima e embaixo, numerador e denominador, você pode fazer isso, né? pode. Você não altera a fração, vai dar aqui, ó, 20 por 20 é 1, 100 dividido por 20 isso vai dar 5. Isso, Então, tanto 20 sobre 100 quanto um quinto aham, são frações equivalentes, né? Elas mantêm a isso. proporção delas. Então você poderia ter feito, né, 250, se você quer 20%, vezes o quinto. Que na Exatamente. prática é a mesma coisa que dividir o valor por 5, né? É, 250 dividido por 5, isso vai dar os 50 lá que a gente encontrou. Então é uma exatamente. outra possibilidade para quem tem facilidade com, de repente, com conta de cabeça, né? Que É, dividir por 5 pode ser também mais acho. fácil, talvez, O 250 sim, né? né? Isso, O, isso. o 20, Mas, isso, 1%, isso, 20%. isso. Mas fato é que nós temos 50, nós temos Alunos, 50%, nós 50 temos alunos na 50 terceira alunos série. matriculados, na terceira série, né? Exatamente. Que seria isso aqui, né? Exatamente. 50 porque é o total de alunos, né, da terceira série. Terceira série. Homens, que é o F, Perfeito. né? E mulheres, que é o C. F mais C é o total de alunos na terceira série, que tem que ser Ótimo. 50, né? Que ele nos dá mais uma informação. Uhum. Ele fala que sendo 10 alunos homens. Então, Sendo da terceira 10 série, a gente alunos tem homens. 50 alunos no total, mas 10 são homens. Então, a gente tem como descobrir o total de mulheres, né? Ah, sim, né? É verdade, tem razão. A gente fala que 10 alunos são homens. Então, olha só. Já temos aqui o total de homens da terceira série, né? São 10. Exato. Que são 10 homens. Então, se são 50 aqui, né? Considerando homem e mulher, são 50 pessoas, só podem ter aqui 40 mulheres, né? 50 menos 10, que é E 50 40 menos mulheres. 10, 40. Então, faz todo sentido a gente colocar o 40 aqui bonitão para as mulheres, né? Sim. Aí Exatamente. 40 mais 10 é 50. Então, conseguimos aqui mais duas informações pelo SEAD, né? Esse 40 aqui foi de bandeja, foi a lógica que Foi, a gente seguiu, né? Isso. foi sim. E agora a gente ainda tem mais uma informação, né? Qual? Ah, sim, essa aqui, né? É, Dentre os alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens? é. Ah, beleza. O que que você fez com essa informação, Tainá? Bom, aqui a gente tem o total, né? O número Uhum. de homens. Dá para a Sim. gente descobrir, né, quantos homens tem na segunda série, né? Ah, sim, porque se você olhar aqui para a linha A que gente temos os sabe a homens, quantidade né? que tem, Essa né, linha nas aqui, outras séries. você vai Isso, perceber que a gente tem aqui 32 aqui na primeira série, não é isso? é. O da segunda série é misterioso, esse Zezinho. E nós temos 10 na terceira série. E nós sabemos que o O total total de de homens. homens tem que ser 80. Então fica fácil, né? 32 mais 10 vai ser quanto? Vai ser
42, né? 42, Eu tenho 80 no total. Então, 80. Quanto que falta aqui para 80? Só 38. fazer 80 menos 42, né? Isso aqui já é o valor do Ezinho. Que é essa diferença, quanto que falta, né? É, Certo? Aqui fica 80 menos 42, que vai dar vai quanto? dar 38. Deu quanto? 38. 38. Eu vou confiar em você, Tainá. Pode Deu confiar. 38. Posso confiar, né? Pode. Se tiver errado, o pessoal vai te corrigir nos comentários, hein? Fique sabendo disso. Tá bom, ó. Isso 38. que eu quero mesmo. É até bom, né? Que eles mostram que estão atentos, já estão prestando atenção no que a gente está fazendo aqui, né? Bom, Então, C vai ser 38. E também a quantidade de mulheres na segunda série, que é B, né? porque a questão fala que na segunda série é tudo igual, o número de mulheres é igual ao número de Não. homens. Então, se eu tenho 38 homens, eu tenho 38 mulheres, e consequentemente, eu tenho quantas pessoas aqui? Eu tenho 76 pessoas, né, no segundo ano do ensino médio, na segunda série, que é 38 mais 38, certo? Certo. Ah, então Beleza. estamos a um passinho, hein? Tá quase. Estamos a um passinho de descobrir. Eu tô até vendo o roteiro já, mas vou deixar você contar para eles. Quem brilha é você, vai. Pô, qual é o passo aí para gente chegar mais Beleza. perto do A? Isso, a gente quer saber a quantidade de mulheres na primeira série, né? O valor de A. Bom, a gente já tem a quantidade de mulheres da segunda e da terceira série. E a gente tem como descobrir Uhum. o total de mulheres da escola, né? A gente já sabe o total de homens e Verdade. sabemos o total de alunos, então é fácil de descobrir o total de mulheres da escola. E aí, Interessante o que tendo você essas disse, hein? três informações, a gente descobre o valor de Sim, A, né? sim, sim, sim. Então, me narre, por favor, vai. Eu vou escrevendo e você diz. Tá bom. Então, o total de mulheres vai ser 250, né? Que é o total de alunos, 250, que é o total de alunos, e vai ser o total menos de mulheres, né? Menos o o total de total de homens. homens. Total de Né? Que a gente homens. viu que era 80, Que né? eram 80 homens. Maravilha. 80 homens. Aí aqui a gente vai É achar 250 menos mulher. 80. Não diga nada, eu vou conseguir fazer. Tá 250 menos bom. 80. Vamos ver. Tirando 100, seriam 150. Como eu estou tirando 80, então 670. Adicionar mais 20. Isso. Isso, né? Ok? 170 mulheres no E esse é o total. total de mulheres. 170. Então ele entra aqui, né? Entra aí. 170 mulheres é o total de moças aqui, né? Do primeiro ano, que é o Azinho, do segundo ano, que é o Bzinho, do terceiro ano, que é o Czinho. Agora fica fácil, né? Só Sim, falta sim, a única verdade. informação que precisa, que está faltando, é a quantidade de mulheres na primeira série. Né? Então, Precisamente. a gente sabe que o total de mulheres é 170, a gente sabe quantas mulheres tem no segundo e terceiro anos, Uhum. então fica fácil de descobrir quantas mulheres tem no primeiro ano. Ah, então eu passo as honras, né? O Azinho é a quantidade de mulheres do primeiro ano, da Isso, primeira série, né? 38 é o Bzinho, é a quantidade de mulheres na segunda série. E exatamente. 40 é a quantidade de mulheres no terceiro ano. Isso tudo E tem que isso dar tem que quanto? dar 170. A gente achou isso, né? Que é o total de mulheres Exatamente. geral. Tá, o que que vai acontecer? 38 mais 40, isso é 78, né? Nas condições normais de temperatura e É, pressão, é né? sim. Então, o nosso trabalho aqui é descobrir quem é que mais 78 dá 170. Esse é o bom de dar aula para o sexto ano, Tainá. Que a gente fica com um pouco do que a gente dá para eles, né? Que é essa jogadinha mais intuitiva, né? É mais intuitiva, Quem né? é o Não é valor explicar. que mais 78 vai dar 170? Aí o que eu faço? É só ver a diferença, né? O Azinho vai ser quanto que falta? 170 Exatamente. menos 78 para 78. Então, qual vai ser aqui essa resposta? Quanto que deu, Tainá? Vou deixar você responder. Ah, Hã? 92. 92. Tem É, certeza? tenho. Está correto? Tá Você sim. conferiu? Conferi. Tá, então eu vou acreditar em você. Acontecendo qualquer coisa, é só colocar nos comentários aí que a gente resolve, tá? Então a resposta aqui seria 92 mulheres na primeira série. Letra C de sabedoria? É.
Ah, perfeito. Excelente. Você, quando falou o que você fez nessa última parte, né, para achar o azinho, eu me surpreendi por quê? Porque eu vi outra coisa. Ah, viu? Pode É, falar. você não vai acreditar, mas eu vi isso aqui, ó. Sem mentira nenhuma. Eu olhei primeiro para cá, ó. Ah, já sei. Eu usei os totais. Hum. É, esse é o Porque, bom de ter a tabela, né? porque, por exemplo, eu sei que o total de tudo tem que ser 250 alunos, né? Aqui tem 50, que é o total do terceiro ano. Aí você viu o Aqui tem total do setenta e primeiro. seis, que é o total do segundo ano. 76 com 50 é 126, né? Se eu quero 250 no total, eu sei quanto que vale aqui o nosso total de homens e mulheres no primeira, aqui na primeira série, né? Que vai ser quanto falta. 250 menos 126. Essa Isso. conta aqui, se não me engano, ela vai dar quanto? Tira 1, 2, 4. 150, tira 20. Isso vai dar 130, né? É, acho que 150 é tira um, 20, dois, 130, isso, tira 6, 124. Isso aqui é um 6. Isso. 124. Então aqui são 124 cabecinhas no primeiro ano, na primeira série. Então se aqui tem 32, eu não vou nem confirmar, né? Aqui tem que ser 92, porque 92 mais 32 vai dar 124, né? 2 mais 2, 4. 9 mais é, 3, 12, né? aí. Então é isso. É uma É outra uma outra forma de fazer, forma, acho que é uma mas outra vai dar possibilidade, né? mesmo trabalho também, né? Porque você vai ter que fazer essas duas contas. Vai ter que fazer. É. Qual será que o Dá- pessoal vai preferir, hein? Aí vai dar preferência, né? Vai dar preferência de cada um, cada um tem seu gosto, não é gosto nesse caso, não se discute. Se É, você quiser a compartilhar com a gente, pode, né? Não é igualitar, nem né? assim, pode falar o que você prefere. Ninguém vai te julgar, né, isso, Tainá? Você pode falar o que você É, quiser. claro. Não é isso? Se tiver outra forma, você viu também outra Claro. forma de desenvolver, também pode comentar. Ah, mas eu achei que foi um excelente começo, hein, Tainá? Começamos bem, acho que fluiu legal, né? Essa Foi legal. questãozinha. Eu gostei bastante, eu acho que o pessoal também deve ter gostado, né? Mas agora temos aqui uma questão muito difícil, Tainá. Muito? Aquela ali foi só pra ver te aquecer, né? Porque o pesado mesmo vem agora, hein? Agora vem o pesado. Agora é pra. Agora é pra ver te sentir o que que é ser professor de matemática, hein? Essa questão aqui não é mole, não. Vamos lá, ó. Temos aqui o seguinte: uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre 8 da noite e 9 da noite, tá? Durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras que está bem aqui. Tem um gráfico aqui, mas tem que interpretar, né? É, Para gráfico de responder. barra. Isso. E aqui temos a questão 50. O número de residências atingidas nessa pesquisa, né? Essa pergunta, o número de residências que a pesquisa atingiu foi aproximadamente quanto? É, ele nos dá aproximadamente, né? Não Eu não entendi esse aproximadamente. Ah, entendi. é Acabei porque de essa entender aproximadamente, sim. leitura, Olhando exato. para o gráfico, eu entendi. É quando olha para o gráfico, né? Vivendo e aprendendo. Mas se você quiser brilhar, Tainá, fica à vontade. O que você fez para responder? Tá bom. Então, ele pede o número de residências atingidas na pesquisa, certo? O número Sim. de pessoas, né? De O residências que número de participaram residências. da pesquisa. Sim. Então, para isso, eu tenho que somar todos os valores, né? Das barras, para eu descobrir qual é o total de Verdade. residências que participou da Sim. pesquisa, Pelo que eu certo? entendi, isso aqui quer dizer o quê? Aqui é na São os canais. horizontal são os canais, né? TVA, Na TVB, horizontal TVC, são os canais, né? TVD, né? E E na nenhum vertical canal. são as Na residências, né? vertical e Número de pezinho, residências isso, que o número assistem de a esses canais. residências. Isso. E aí, Tainá?
Então foi simplesmente a gente fazer essa correspondência, né? Tem que fazer essa correspondência Aham. para a gente descobrir o valor aproximado. É, Mas eu nesse fiz caso assim, aqui vai ser uma aproximação bem grosseira, né? Tá um gráfico bem mas simples. o que eu fiz? Eu considerei os valores, o mínimo e o máximo. O Mínimo e mínimo de máximo. residências, isso, e o máximo de residências. E Entendi. aí o meu valor vai estar entre esse mínimo e o máximo. Ah, então você quer dizer que, por exemplo, aqui no gráfico da TVA, por exemplo, né? Essa parte aqui que diz Considerei o respeito à mínimo TVA. 20, Tem o 20 aqui e o máximo está entre 40, né? 20 e Tá aqui 40. entre 20 e 40. Então eu Aí considerei você considerou que um esse 20, aqui tá no centro, né? um Então 20. aqui seria 30. Não, na verdade É eu isso? calculei o mínimo e o máximo de tudo, O entendeu? De mínimo e o todos os máximo de valores. tudo. Tá, então eu E vou. aí o meu resultado, né, vai estar entre esses dois valores. Entendi. Explique-se melhor. Vamos lá. Vamos O que que lá, você fez? Vamos lá. Você fala, eu escrevo. tá bom. Então vamos calcular aqui o que seria o nosso mínimo, né? O mínimo Hum, de residências que participaram da pesquisa, ok. certo? Aí eu escreveria mínimo, Mínimo. dois Peraí. Mínimo. pontos. Aí a gente vai somar. Mínimo de residências. Tá bom. Isso. Beleza, aí eu fiz 2 pontos. Ah, Ah, pode dois ser igual. pontos. Pode ser igual? Tá ok. Falar Beleza, pode então. ser igual. Aí vamos considerar lá a TVA. TVA, ok. Estamos aqui. Se a gente for considerar um mínimo de residência, está vendo que a gente não tem não dá para saber o valor exato, né? É. E Aqui, residências que eu se estivesse na prova na hora, eu vou confessar que eu estaria 30. entendi. Se fosse Mas se a eu. gente for considerar um mínimo, seria Uhum. 20. Seria A gente 20 sabe aqui. que tem que ser no mínimo 20, certo? Sim, Porque ele passou do 20. correto. Então, aí eu considerei 20. Você vai 20. entender o que eu vou fazer. Tá bom. 20, ok. Aí a gente vai somar isso com Ah, os valores, as residências que assistem os tá, outros então, canais. peraí. A TVT, Deixa eu ver se eu entendi a sua lógica. Quando chegar aqui na TVB, vai se repetir o mesmo mínimo, né? Vai ser 20 vai se também. repetir o mesmo mínimo, Ele porque a gente passou um não sabe pouquinho igual a exatamente TVA, né? Sim, ok. Então aqui isso. vai ser mais 20. Vai ser 20 Ok. residências no mínimo, No mínimo. exatamente. Ok. A TVC vai ser exatamente 20, porque tá vendo que ela Hum. bate no 20? Sim, eu percebi. Aqui, Tem aqui, pelo que parece, é 20 exato, né? 20 20 exata, aí a exato, gente 20 exato. era 20. Então aqui também é 20 para TVC. A Para TVD que TVD, explode, né? A TVD é nossa, bem interessante. Parece a nossa TV TVD tem uma aberta aqui hoje em dia, audiência, né? É Globo, SBT, Record, Band, a né? TVD seria Pois Globo. é, a Globo. TVD É, seria uma Globo da vida, um strip, sei sim, lá. sim, comparada às outras, sim. Hoje em dia, né? Então, aqui você tem Seria 20. 100, que aí bate exatamente no 100. Dá pra ver que tá exata, no 100 mesmo. Então aqui é 100. E também tem que considerar as residências que não assistem a nenhum canal de televisão. É, Que aí, no mínimo, vai ser zero. Tá vendo? é, Ele não chega a sim, 20. sim. Entendo. Aqui seria zero. Ok, Aí a gente tem que considerar zero, porque esse seria o mínimo. entendi. Beleza, aí a gente tem o total aí do mínimo, né? Se a gente Total for do somar isso mínimo. tudo, vai dar 160. Verdade? Deixa eu ver. 100 mais 20, 120, 40, 160. Ok. Então, no mínimo, 160 residências assistem, participaram da pesquisa, Isso é né? melhor porque tem vez que não E, vê nada, né? Então vai se pôr a pesquisa. tem, Ok. Ok. residências participaram da pesquisa, mas não assistem nenhum desses canais. Então foi no Beleza, mínimo 160. 160, Isso. beleza? Aí a gente vai calcular o máximo agora. Nossa, Tainá. Nossa. Vamos ver então o máximo. O máximo. Qual seria o máximo de Ah, residências, né, que assistem, que participaram da pesquisa? Então vamos lá. A TVA, agora a gente vai considerar o máximo 40, sim, porque ele certo? tá aqui entre 20 e 40, né? Se você Ele está olhar entre 20 e 40. a coluna, a barra, né? Isso. Ok. Mais o quê? A TVB também, TVB 40. também tá no mesmo intervalo.
Então o máximo também seria 40. A TVC, TVC vai ser 20. Vai porque é continuar sendo. elevado. Porque Sim. ela bate exatamente no 20. Interessante esse cálculo, eu não conhecia, não. Então, É porque é aproximadamente, né? aham. TVD vai ser 120, mas 100. foi exato. E o outro Vai que é ser quem não 20 assiste nada agora. é 20, né? Isso, porque tá Entre o dizendo máximo 20, 20. então o máximo seria 20. Ok. Se a gente for somar isso tudo, Vai dar dá 180, 220. 220. 220. Então aqui o Então, o nosso máximo. máximo foi de 220. Então foi no mínimo 160 e no máximo 220. Isso. Então, o nosso valor vai estar entre esses dois. Então, a gente pode Sim. colocar e escrever da seguinte forma, né? Hum, Você pode chamar ele de um valor X, né? Como você preferir, e aí ele vai X. estar entre 160 e Ah, 220. entendi. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. A escrita, Então eu vou escrever matematicamente, tá? matematicamente. Vai ser lindo, ó. Ele tá entre 160 no mínimo e no máximo 220. Aí. Gostou? Mas acho que não pode ter o igual, né? Ah, não, é porque o igual ao caso extremo, né? Aqui não tá falando isso porque a Tem que gente sabe excluir que os não é extremos. exato, né? Não é É, exato. tá aqui E não aí entra a ser gente tem igual. que ir nas opções, né, e ver qual é o valor que está entre 160 e E eu 220. acho que é 200, né? É, Interessante, letra Tainá. Eu não B. conhecia essa abordagem, né? Que você trouxe no mínimo e no máximo. Eu pensei que fosse para fazer realmente com sinceridade, tá? Eu não fiz antes, não. Tô fazendo Você tudo fez hoje algumas aqui aproximações, né? junto com o pessoal. Eu faria aproximando os gráficos, A os gente pode dois. testar, quer fazer? Se Vai ser você quiser. rapidinho. Se você está falando com tanta convicção, é porque eu acho que vai sair errado alguma coisa, né? É, Olha, eu não testei, não? mas às vezes pode sair errado, sim. Talvez, eu não Depende. sei. Dá, Eu dá vou para. pensar que eu testaria. Eu vou fazer aqui de vermelho, por exemplo. Eu Porque eu acho que poderia nas opções pensar, eles não né? vão colocar valores tão próximos, Por né? exemplo, aqui seria um 30 aqui bem grosseiro, né? Aqui Aí teria. É, seria praticamente 30, né? sim. Seria realmente o jogo de aproximação mesmo. Vai ter que aproximar um monte de coisa, né? Aqui por ser um pouco menor, vamos colocar 28, Pode ser, né? acho que pode. 28. Quem sabe, é uma aproximação, né? Que não tem muita referência. Aqui, esse aqui, né? Que outra aproximação. Aqui Esse que não vê daí nenhum não precisa. canal. Esse aqui que não vê ninguém que tô falando, né? Que tem que aproximar. Eu colocaria aqui, sei lá, pelo tamanho dele aqui, né? 7. Se você for olhar pra cá, né? 7, 7. mas já tá bem próximo do Se você for 20. olhar pra cá, porque ele tá bem próximo do 20, né? Ele tá mais perto do 20 que do zero, né? Aliás, É, é. Então eu colocaria, sei lá, é assim, sim, eu acho que 7 não é uma boa, porque aqui de 0 a 20, né? O meio seria era, 10. não é uma boa, Então ele é não. um pouquinho acima. Eu vou colocar 12, então. É que eu tô pensando como se fosse de 0 a 10, eu me confundi aqui. Mas tá, aqui seria 12. Acho que tá bom 12, né? Você tá Aqui, vendo que tem que tem que supor fazer um monte de coisa coisas. assim, eu tô percebendo. Tá, aí eu faria 30. A gente não tem muita referência. Pois é, tinha que ter mais detalhe pra fazer assim, né? 30 mais 28, é, Mais mais, 20, mais 20, isso, mais 100, mais 5. mais 12. Vamos ver quanto que Então aqui dá. vai dar 120, 150, 150 com 12. Isso vai dar 162, 162 com 20, 182 com 8, 190, né? A Dá para resposta. fazer, né? Até Porque a gente. conseguiria, se você aproximar aqui para 200, né? Ficaria a É, letra D, a resposta, porque é quase 200. É,
Dá para fazer também, né? Mas tem que É, supor. se tivesse aqui um 190, é que a gente teria ter que coçar a É, cabeça, ter que ficar sem saber o que responder, né? Mas eu acho que nesse caso aqui daria para fazer no olho. Se você tivesse o mesmo olhar que nós tivemos aqui, né? Não, Tainá, é de aproximar, daria para fazer de repente, né? Você acharia alguma coisa próxima de 200 mesmo. sim, sim. Dá Não. para fazer assim Mas também. achei Aqui. muito legal que você trouxe Uma forma do mais máximo e do didática. mínimo. Eu realmente não conhecia isso, essa abordagem não. Bacana. Mas então, Tainá, como eu disse, eu falei, né? Essa questão não é mole, não. Essa questão não é nada. Mas então, Aí a coloca 51, eu acho que talvez seja mais tranquila, né? Depois que você fizer 50, ela fica mais fácil. Ela quer saber o quê? A porcentagem. Aqui tá a percentagem, né? que é nome mesmo. Eu, eu acho os dois estão corretos, né? Tanto Sim, porcentagem sim. como percentagem, né? Não tem diferença. Teria que consultar professor de português para saber, Não, né? não, é Acho que isso não, tá mesmo. certo, né? Tá É. certo. São as duas formas Eu de vou falar. convidar aqui o professor de português deles, a professora, para perguntar. Acho que vale a pena. A percentagem de entrevistados que declararam estar assistindo a TVB é aproximadamente igual a quanto? Qual é a porcentagem de entrevistados que estiveram assistindo a TVB? Como é que você fez, Tainá? Beleza. Então, eu fiz bem parecido, pensando nisso do mínimo e do máximo, só que para porcentagem. Certo. Ele falou da TVB, né? Ah, entendi o que você fez. Entendi. Por exemplo, você olhou para cá, primeiro para os mínimos, né? Isso, Total para de o mínimo. tudo, todo mundo que participou é 160. Desses 160, a gente viu aqui que 20 no mínimo, né? Assistem a Não, não, só que TVB. dessa vez, O não, dessa vez eu fiz que diferente. que você Eu fez? já considerei que o total agora é 200, né? Ah, sim, porque a gente viu que E o era total é 200. Ah, 200. ok, Eu só ok. fiz a aproximação do mínimo e do máximo para a quantidade de pessoas que assistem a TVB. Ah, entendi. Então, eu vou até fazer aqui. Nós vimos que o total era 200, né? O Você, total de é tudo, 200 200, né? Sim, pessoas que 200 pessoas que participaram da participaram. pesquisa. É, aí você usou a ideia do mínimo e do máximo. Por exemplo, no Isso, mínimo, para pessoas que assistem a TVB. isso. No mínimo 20 pessoas, né, se você voltar, tinham a Sim, TVB. Então é 20 TVB. em total de Na fração 200. que isso representa? 20 no total de 200. Isso Exatamente. representa que fração do todo? Representa 10%, né? É, vamos deixar assim por enquanto. Ah, tá bom, tá bom. Bom, então, a porcentagem, né, das pessoas que assistem a TVB está entre esse 20 sobre 200, né? Uhum. E a porcentagem que representa o máximo, né? Que é 40, vai ficar 40 sobre 200, né? Porque o máximo 200 é o total de participantes da pesquisa. E o 40 vem exatamente. do máximo O do número V, máximo né? de Do pessoas, máximo mostrei do para V, eles. esse 40 aqui, né? Isso. É, Ok. seria o número máximo de pessoas que assistem a Tá, TVB. então aqui temos Nossa porcentagem está entre esses dois a valores, porcentagem certo? mínima e a porcentagem máxima estão aqui, né? É, Isso. E a nossa resposta vai estar com certeza entre esses dois extremos. a gente pode colocar P, né? Boa ideia, Tainá. Você é muito, muito original. Então, vamos lá. Isso, vou colocar aqui. Tá entre uma Isso, coisa e outra, né? Isso. É um pezinho, uma exatamente. porcentagem. Mas é Isso. claro que se a gente quer encontrar em porcentagem é uma fração sobre 100, né? Tem Basta só razão. a gente simplificar essas frações aí. Tá, Se eu então aqui, dividir por ok. 2, né? Dividir por dois. As duas, né? Ambas as É, funções. Dividir por dois. as duas, para obter sobre 100, Então, né? deixa eu ver se é Embaixo. verdade. Vai estar entre 10 e 20%. É É, isso? Então, a resposta é letra A, 15%. é, Né? Se a gente sim. for observar aqui, porque aqui vai ser dividindo por 2 aqui em cima e embaixo a fração Vai do dar 10 mínimo. sobre 100. Vai ser 10 sobre 100 ou 10%. É, aí a gente escreve depois embaixo. Isso.
E aqui vai ser. E aí, Eu se for vou fazer ficar de rosto também, para manter a cor, caprichoso e tal. Né? Aqui vai dar 25 20 cem, para a gente sobre simplificar. 100. E Agora sim, embaixo a gente pode escrever, né, usando a porcentagem para ficar mesmo. lindo, né? Aqui é 10%. E essa porcentagem vai estar entre esses 10% e E os os vinte 20%. por cento. Sim, ok. E Então, o único valor ali que a gente tem é o 15%, né, que está dentro dessa faixa. uma curiosidade que eu tenho é ver se as aproximações vão entregar alguma coisa que vai remeter a 20 ou 15%. Acho que Pode vai ser. acontecer? Pode ser. Deixa eu ver, vamos ver. Aqui Tem que botar quanto? no que eu fiz vermelho, né? As aproximações. Ficaria assim, né? É, É a TPB, né? isso. O mínimo, aliás, a minha aproximação. Deixa eu ver se Quantas pessoas assistem a TVB que você É, colocou mesmo? na minha aproximação, como é que ficou? São. Peraí que vou mudar de cor aqui. Seriam 28 aqui que assiste a TVB, tem um total de 190. É. Né? Tem que considerar esse, esse, esse total que eu achei e a minha aproximação, né? 28 tem um total de 190. Aqui ficaria como? Se dividir, aí eu vou ter que usar uma calculadora ou a divisão na raça, mas tô com preguiça de fazer essa divisão aqui. Vamos lá, aqui vai dar aqui zero, né? 280. Você fez, Tainá, essa conta? Oi, Você, posso fazer para você aqui. você faz, por favor, que eu tô com preguiça? Deixa eu Então, ver. não vai dar, né, um valor exato, vai dar 0,147. 147. Você vê É que é aproximadamente. aproximadamente isso, né? Isso aqui continua, etc, né? Aí você vê que é aproximadamente 15%, né? É, vai dar Aproximadamente isso. isso vai dar o Por quê? 100, né, vai dar 14,7. 14,7%, que é aproximadamente 15%. Sim. É, Né? também dá Então, certo. funcionaria se você quisesse fazer a conta na raça, né? Funcionaria. Funcionaria para esse caso. Legal. Então, a letra A aqui, 15%, a gente pode seguir. Tem uma outra aqui, sim, tem uma outra. Essa aqui, Tainá, Tem mais duas. é, essa aqui me remeteu à física. Acho que merecia a Érica aqui, mas eu acho que essa 59 aqui, apesar de ter velocidade e tempo, né? É Que mais se vê em interpretar o gráfico. cinemática, tem razão, por isso que eu vi. É mais você interpretar o gráfico mesmo. Por É, não exemplo, precisa ter muitos conhecimentos de física, não. não, não, é realmente só realmente você ver o gráfico para responder, não tem muita coisa, Sim. né? Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir, um corredor padrão, hein? O que seria um corredor padrão, Tainá? O que será um Não corredor sei. padrão? Se- Será aquele que é parâmetro? Aquele que reflete como é que os outros corredores se desempenham nessa corrida? Deve ser, né? Corredor padrão. É, É. pode ser. Então, esse é o gráfico da velocidade dele, de acordo com o tempo, né? Velocidade Isso. na vertical, Metros por tempo na segundo, horizontal. Isso aqui mostra metros por como que a segundo. velocidade dele varia de acordo com o tempo. Exatamente. Questão 59. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo essa velocidade do corredor é aproximadamente, não exatamente, né, constante. Você vê que é um gráfico também bem simplesinho, né, por isso que ele fala aproximado, É. porque nós vemos aqui que não se forma um, pa- um patamar que realmente é constante, né? Acho que é a melhor maneira de Não, falar. não. Porque se você observar, eu vendo aqui pelas opções, né? Eu acho que a que se aproxima mais da verdade, né? É entre 5 e 8 8 segundos. segundos, né? A letra C de Exatamente. sapato. Porque se você olhar pra cá, ó, Você pode é marcar aqui, ó, aí no gráfico. 5 pessoas. Isso, aqui, ó. Por 5 aqui, ó. Aqui tem, ó, 0, 2, 4.
6 segundos. 5 segundos ficaria aqui no centro, né? É. Entre 4 e 6. Se você Pode olhar marcar para no cá, gráfico 3. uhum, a gente pode Isso, observar, perfeito. ó, aqui como é que tá a velocidade. Ela tá assim, ó. Ela tá assim em 5 segundos, né? Corresponde aqui aproximadamente, se você olhar para cá. Se você seguir aqui direitinho, Vai ser bem menos de direitinho, 11. né? Vai ser 11, né? Quase 11, Quase isso. quase isso, Quase. né? É, metros por segundo. E se você olhar aqui para o tempo de 8 segundos, você vai ver comigo aqui a Também velocidade está quase aqui, 11. que tá em aproximadamente quase a mesma coisa, né? Mas um pouco menor, né? Então isso, porque você vê que a tendência agora é ele ir desacelerando, ó. Ele É. está caindo aqui. A velocidade está baixando, Sobe, né? sobe, Está sobe. diminuindo, o que quer dizer que ele está desacelerando, né? Então, Exato. aqui nesse ponto aqui, nesse intervalo, né, entre 5 e 8 segundos, isso é aproximadamente, de modo bem grosseiro, um patamar Constante. constante, né? A velocidade aqui praticamente não varia, né? Porque se fosse, Varia muito pouco, né? se Exatamente. fosse algum, por exemplo, algum tipo de patamar perfeito, ficaria assim, por exemplo, né? É uma possibilidade, ficaria assim. E o gráfico ficaria Isso, um trecho isso, na reta. isso, isso. Aqui ficaria bem parecido com uma reta, né? Ele Você não tem vê que realmente é inclinação, né? constante. Isso. O É, que não acontece aqui, né? Nesse gráfico da velocidade em função do tempo. por isso que ele Ok. falou grosseiramente, é aproximadamente constante. É isso mesmo, né? Aproximadamente constante. Então, letra C de sapato. Perfeito. Letra Então, C. o que você achou, Taná? Ficou bem didático para eles? O que você acha? Acho que sim. Acho que Ficou? principalmente você ter mostrado ali o trecho do gráfico, Sim. acho que isso é Aham. importante. Ok. Questão de número 60. Agora a questão de número 60, ela nos fala o seguinte, Tainá, ela pergunta aqui, em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Maior aceleração. Isso, aceleração máxima. A maior aceleração desse intervalo de tempo, né, que o Tem que gráfico explicar para eles o mostra. que seria aceleração, né? A maior. Grosseiramente falando, acho que nem precisa você equacionar nada, como faz em Não, física, né? não. Eu acho que dá para a gente guardar o seguinte, que a aceleração é o quê? A O quanto que a variação da velocidade varia em velocidade. função do tempo, né? Exatamente. Isso, ela vem dessa divisão entre a variação da velocidade em função Pela do variação do tempo, tempo. né? Exatamente. Exatamente. Então, o trecho onde a velocidade está variando mais, né, bruscamente, em um intervalo menor de tempo, vai ser o de maior aceleração. Exatamente. Ou Se seja, você fica quiser mais alguma coisa inclinado visual, o gráfico. eu acho que isso é o que você ia dizer agora, né, Tainá? Que se você quer uma coisa mais visual, você pode olhar para onde o gráfico está mais acentuado, né? A Tá com curva uma está mais subida mais acentuada. acentuada, né? Entre aspas, né? Exatamente. A subida, Uma né? Se for subida, descida, sim, porque se for descida vai ser uma seria desaceleração. desaceleração. Ele está Isso, perdendo velocidade, não isso. ganhando. Ele quer saber o intervalo que ele está ganhando no máximo, né? É, Uhum. numa situação em que é o máximo, aproximadamente. Então, onde que Isso. seria, Tainá? Onde que você viu? O trecho seria entre 0 e 1 segundo. E sim, esse aqui tá bem inclinado, né? É, Tá bem acentuado, né? Entre 0 e 1 segundo. maior Ficaria variação aqui. de velocidade. Variação de De velocidade aqui tá bem acentuada. Ele tá acelerando bem, né? Você vê que depois pra cá fica menos acentuado, né? Até quase sim. desenhar o patamar constante. É Depois que aí a torna aceleração é quase nula, a né? desacelerar. Ele começa a perder velocidade, fica mais lento. Ele vai baixando, né? Isso. Então, é entre 0 e 1 segundo, essa resposta é a letra A de amor de novo. Letra A. Letra Acho que A saiu de. bastante A e C, né, hoje, né? Foi A e C, né? Deixa eu ver. A e C, A e C, A e Acho D, que só a primeira aqui. Ah, não, teve uma que deu D. A e D. Tem um D aqui que foi ponto fora da curva. E aqui foi C. Excelente, Mas saiu né? mais Então A. a gente fechou o Enem com, como é que eu vou dizer? Louvor Não, eu diria com chave de prata. de prata. Isso, porque a de ouro seria se a nossa convidada de hoje viesse.
Ah, é A verdade. título de curiosidade, né? Seria a professora de biologia de vocês, para quem é do vestibular e está assistindo, seria a professora de biologia de vocês que ia comentar bem rápido, né? Sobre essas duas questões aqui, que tinham a ver com biologia, né? Que eu achei interessante que ela comentasse, por ter uma conexão com as questões matemáticas que a gente fez, né? Essa aqui Uhum. falava de DNA, é, adenina com. Você lembra, Tainá? Das Adenina com gases, timina, guanina com guanina, tá citosina. escrito ali. Né? É, Você lembra? quais combinam com quais? É, Eu não lembro, não. se não me engano, é adenina com timina, guanina com citosina. É. Isso, isso. E se for do RNA, é porque isso aí é no DNA, né? Adenina com timina, guanina com citosina. No RNA seria o quê? Adenina com uracila, guanina Hum, com citosina. é que muda, Se né? não me engano, é isso. Mas aí vocês podem perguntar para a professora de vocês de biologia ou para qualquer outro profissional da área que esteja à sua disposição. A mesma coisa vale para essa questão aqui, que ela é da árvore filogenética. Ela fala sobre o quê? Sobre os ancestrais, né? Esse ancestral comum que aparentemente tem o ser humano e os macacos. É Ah, nesse gráfico aqui, segundo a teoria evolutiva que Darwin da começou, né? Isso, isso. sim. Mas, para mais informações, consulte seu professor de biologia. Biologia. Então, Tainá, eu acho que por hoje é só. Foi muito bom hoje, eu gostei. Se você Terminamos o Enem gostou. de Oi? 98. Isso, você falou uma coisa importante, né? Encerramos o Enem de 98. Eu espero que tenha sido agradável para todos vocês, como foi pra gente, né? E Sim, na semana bem. que vem, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente começa o Enem de 99, né? Então, Isso. espero contar com você nessa outra caminhada, Tainá. Tá. Você quer se despedir do pessoal hoje? Tchau, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Isso, né? Pela audiência, pela paciência e pela preferência, ok? Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ajude a chegar nosso projeto aí cada vez mais longe. E olha sempre nossa, gente, não só da gente que está aqui sempre, como também de vocês que são alunos ou até outros professores que assistem a gente. Valeu, um grande abraço e até mais.